Mais um dia do nosso devocional, a leitura de Provérbios e o livro de Sabedoria e o clamo por ela. Hoje é o 7º dia e o tema é Uma Irmã Chamada Sabedoria. Diga à sabedoria, você é minha irmã, e chame ao entendimento seu parente. Provérbios 7, versículo 14. Esse é o versículo-chave. Antes de prosseguirmos no entendimento sobre a nossa querida irmã, lhe convido a refletir sobre os versículos do 7º capítulo do livro do nosso estudo, que está em Provérbios, e quais foram os pensamentos que passou pela sua mente durante a leitura dos versículos. Aprendi uma valiosa lição ao ler esse trecho das Escrituras e quero compartilhar com você. Vamos aprender juntas? A nossa família é o nosso lugar de origem. Não existe famílias perfeitas, existem famílias reais. Famílias possuem problemas, conflitos, mas também aconchego, amor. Talvez algumas mais, outras menos, mas o fato é que todas nós nascemos em uma família e faremos parte dela enquanto estivermos aqui. Por esse motivo, precisamos valorizar essa relação. É na família que o nosso caráter é formado e também aprendemos a importância de viver em grupo. Além disso, a relação entre irmãos nos ensina muito sobre a convivência e como ensina, né? Eu não tive irmã de sangue, sou a filha do meio entre 2 irmãos homens. Minha relação com eles sempre foi muito boa e persiste sendo até os dias de hoje. Nos respeitamos e nos amamos muito. Temos liberdade um com o outro e somos muito unidos. Cresci e casei e hoje tenho 2 filhos homens. Percebo como eles são cúmplices, se preferem e amam estar juntos. Eles sempre tiveram quartos separados, mas não foram poucas as vezes que, geralmente nas férias, eu presenciei um levando o colchão para o quarto do outro, para ficarem assistindo filmes juntos, brincando até mais tarde. Até hoje, meu caçulo, que ainda é solteiro, diz sentir muita saudade do irmão mais velho, que já se casou. Que convivência linda! Olhando para esses exemplos de intimidade e cumplicidade, quero guiar a nossa reflexão de hoje para o nível dos relacionamentos. A importância de estudarmos sobre esses vínculos está no fato de que é para alcançarmos esse nível de intimidade que buscamos a sabedoria. Em Provérbios 7, versículo 4, encontramos o conselho: diga à sabedoria, você é minha irmã, e chame ao entendimento seu parente. Diante dessas palavras, podemos alcançar um entendimento mais profundo a partir do que nos é ensinado. O relacionamento familiar baseia-se na confiança, e só passaremos a confiar naqueles a quem realmente conhecemos por esse motivo. O caminho para se conhecer de fato alguém é o investimento de tempo de qualidade no relacionamento, o qual se deseja ser construído. Eu e meu esposo sempre trabalhamos muito, mas sempre estávamos atentos para perceber quando era necessário dedicar tempo de qualidade aos nossos filhos. Às vezes, optávamos por separar um fim de semana para ficar em casa disponíveis para eles. Outras vezes, inventávamos algumas brincadeiras, assistíamos algum filme ou simplesmente saímos de carro para dar uma volta pela cidade. Bastava estarmos verdadeiramente juntos. Muitas pessoas acham que para ter uma família feliz precisam de muito dinheiro, mas eu posso dizer que isso não é verdade. O que é de fato essencial é a dedicação. Deus nos concede criatividade e sabedoria quando estamos comprometidos em fornecer tempo de qualidade para nossa família. Sou da seguinte opinião: é na quantidade que existe qualidade. Precisamos ser mais dedicadas e investir tempo com a nossa família e com Deus. A verdade é que Jesus nos quer íntimos dele, pois os segredos do Senhor são para aqueles que o buscam todos os dias. Veja o que a palavra de Deus diz. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Salmos 25, versículo 14. Vou te contar um testemunho. Houve um dia específico muito difícil para minha família. Foi inesquecível. Meu filho estava na metade do curso de medicina
e precisávamos de um milagre para ele continuar estudando. A mensalidade desse curso em uma faculdade particular é muito cara, e não havíamos conseguido nenhuma bolsa. Que aflição! Sinto como se fosse hoje. Um desespero quis tomar conta do meu coração. Então fomos para os pés do Senhor, choramos muito. Derramamos o nosso coração e pedimos para que o Senhor intervisse naquela situação. Foi então que veio ao meu coração a ideia de pedir ao meu patrão que me adiantasse um ano de salário. Eu nunca pensaria nessa ideia sozinho. Foi o Senhor que revelou algo que seria a solução. Saí daquele momento de oração e clamor, liguei para o meu patrão, que aceitou a minha proposta, problema resolvido. Com isso, percebemos como é bom andar com Deus e conhecer os seus caminhos. Agora, imagine se você escolher trilhar por esse caminho de andar lado a lado com a sabedoria, assim como você caminha com Deus. Quando você se encontrar em uma situação difícil e que não sabe o que fazer, com certeza você se lembrará que a sabedoria se faz disponível para te guiar naquele momento. Ela não será uma estranha, mas alguém íntima. Nesse momento, você olhará como uma irmã. Eu sempre clamei pela sabedoria em minhas orações. O Senhor me respondeu e continua me respondendo todos os dias. Não sou sábia em tudo e preciso muito aprender com ela, mas já vivi situações que realmente eu não sabia o que fazer ou falar, e fui visitada na hora exata com atitude ou alguma palavra de sabedoria. Na hora eu dizia para mim mesma, não fui eu, foi ela, a minha irmã de sabedoria. A verdade é que eu não teria tido condições de agir ou falar daquela forma. Entenda, meu irmão, quando pedimos a Deus, Ele nos dá. Por isso, não deixe de clamar. Assim queira a sabedoria e o entendimento bem perto de você, andando bem juntinho, pois dessa forma você será uma mulher prudente e sensata. Agora vamos para as perguntas, né, para o momento de reflexão. Prepare o seu caderno, sua caneta, e vamos anotar essas perguntas para que a gente faça com tempo de qualidade mesmo, né? De reflexão, não respostas rápidas, como eu sempre falo todos os dias. Anotar, refletir, ser sincero consigo mesmo nas respostas, pedir a ajuda de Deus para clarear, para lembrar, né, de algo para poder colocar aqui nas orações, porque às vezes a gente nem tem ciência do que está acontecendo. Às vezes está tão no automático, às vezes está tão no costume, que a gente não para pensar sobre certas coisas e nem percebe. Então, com a ajuda de Deus, a gente vai perceber, né, e anotando, a gente consegue pontuar, né, cada coisa precisa ser melhorado. A gente até fica surpreso com as respostas, né? E orando em cima daquilo que está respondendo, e Deus vai direcionando. Primeira pergunta: quando é que você percebe que está se distanciando da sabedoria? Segunda: você sente que possui intimidade com a sabedoria ou falta muito para isso? As suas atitudes têm sido pautadas em suas emoções? Sim, às vezes ou sempre? Isso aqui é muito sério, né? Muito delicado, porque as nossas atitudes baseadas nas nossas emoções é muito perigoso, né? Porque as ações, as ações é muito fácil a gente agir de forma devida, né, digamos assim. Mas as nossas reações são devido às nossas emoções. Então é aí que a gente tem que tomar cuidado, né? Ação e reação é uma coisa diferente. Então a gente precisa tomar cuidado para não reagir de acordo com as emoções. Por exemplo, quando tiver com raiva, quando estiver chateado, né? Então, nesses momentos a gente tem que evitar decidir, falar e agir nesses momentos, né, de raiva, de explosão, de chateação, porque não vai ser, com certeza, nenhuma atitude, nenhuma decisão sábia. Não vai existir sabedoria se for pela emoção, né? Então, por isso que precisa primeiro a gente se voltar para Deus e pedir a ajuda de Deus, né? A primeira coisa que a gente deve fazer é orar diante de qualquer situação, principalmente quando está
com as emoções, né, desreguladas. Então, é aí que a gente precisa ponderar ainda mais, buscar a ajuda do Senhor para se regular, né, se estabilizar, para então tomar uma decisão com prudência, com sabedoria, e não ser conduzido pelas emoções. E pedir ao Espírito Santo para que governe, né, sobre cada situação, cada pensamento, cada atitude, o que for necessário, né, sobre o temperamento até, sobre as decisões, sobre o que penso, sobre as emoções, que o Espírito Santo governe sobre mim, sobre tudo. Em nome de Jesus. Vamos orar? Querido Deus, o Senhor me diz em sua palavra, em Tiago 1:5, que se alguém tiver falta de sabedoria, deve te pedir, porque a todos dará liberalmente. Por isso, estou aqui com meu coração ardendo, te pedindo por sabedoria, que ela seja como a minha irmã e que eu a deseje sempre tê-la por perto. Essa é a minha oração hoje e sempre. Amém. Deus abençoe o seu dia. Compartilhe com alguma mulher e vamos juntas rompendo em fé, crescendo na graça, no conhecimento, na sabedoria com Deus. Amém?